Sejam todos bem-vindos. Mais uma palestra na noite de hoje. Hoje nossa palestra vai ser com o nosso irmão Cícero Clemente, do Gamaliel. Hoje a nossa palestra vai ser sobre a família no mundo atual. Nosso assunto da nossa semana, né? Sobre a família. Vai ser com o nosso irmão Cícero. Boa noite. Estou lhe ouvindo sim, meu irmão. Estou lhe ouvindo perfeitamente. Coisa boa, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar hoje, né? Mais uma palestra. É um prazer Positivo. tê-lo aqui conosco em nome do grupo Amigos Fraternos. Viu? Seja Eu muito diria que o prazer, bem-vindo. eu diria que o prazer é todo meu. Amém, amém. E hoje nossa palestra vai ser com o nosso irmão que está aqui, né? Cícero Clemente, do Gamaliel, não é isso? E Positivo, o, e o tema vai ser a família no mundo atual. A gente positivo. sempre Foi o tema, faz. Sim, foi justamente esse tema que me pediram para que eu realizasse. isso, a Tá família no mundo ouvindo? atual. Tô ouvindo perfeitamente. Ó, Cícero, nossa dinâmica a gente sempre faz assim, das palestras, né? Eu posso iniciar com a prece, fazer uma prece inicial, aí por diante você fica à vontade para explanar o assunto, para dar sua palestra. A gente tem 1 hora aí de palestra, certo? No final você também pode finalizar como quiser, com uma prece, né, com uma canção, assim como você Positivo. desejar. É, Tudo bem? quando eu gostaria de fazer, de acertar com você, como eu faço sempre com o pessoal do 9 de outubro, Gamaliel, entre outros, que quando Sim. estiver faltando 5 minutos para que eu encerre, aí você me diga que eu já realizo a prece, me despedindo e agradecendo a oportunidade que me foi dada. Quando Ok, estiver faltando ok. 5 minutos, Tá bom. Eu aí fico você de me avisa. avisar. Tudo Se bem. você, se você, se você esquecer de avisar os 5 minutos, nós vamos ficar falando aqui eu e você madrugada adentro. Ótimo. Tudo bem, tá certo. Vou tentar lhe avisar. Porque isso já aconteceu. Antes de nós iniciarmos, vou contar esse fato a você que é muito interessante. Eu fui realizar uma palestra na cidade de Itapissuma, no centro espírita lá existente, e o horário da reunião lá, o rapaz que me convidou, ele não confirmou. Pensava eu que era de 8 horas da noite, mas quando lá cheguei, a reunião era de 9 da noite. Então eu chego com muita antecedência no centro espírita que me convida. Então lá cheguei muito antes de 7, era 7h10 por aí assim. Aí foi dando 7h30, 7h40, e ninguém chegando no centro, né? Estava aberto que eu entrei, mas não tinha ninguém chegando. Aí 10 para as 8, deu 8 horas, 8h05, 8h10, eu digo, meu Deus, será que eu vim para o centro errado? Então, a partir de 8h20 foi que foi chegando o pessoal. E chegou também o menino que me convidou. E quando eu cheguei até ele, eu digo, meu amigo, eu estou aqui desde 7h10, que hora é a reunião? Ele disse, eu esqueci de avisar você, rapaz, a reunião aqui é de 9 horas, porque tem muita gente que trabalha no centro de Recife e não dá tempo chegar aqui antes das 8, só dá depois das 8. Eu digo, tudo bem. Acertei com ele e disse, olha, quando tiver faltando 5 minutos para eu encerrar a palestra, esse livro é meu, eu estou lhe dando para você, para que você, quando estiver faltando 5 minutos, você me devolva o livro. Aí eu estou sabendo que quando você me devolver o livro, está faltando 5 minutos. Só que o rapaz esqueceu de avisar, aliás, esqueceu de me dar o livro, ele não retornou com o livro. Quando ele foi tomar ciência do fato, já era 10 horas e 40 minutos. Então eu estava falando há 1 hora e 40 minutos, mas é por causa dele, né? Ele não me deu o livro de volta, então os relógios são muito longe no centro. Eu não enxergo muito bem de longe, mesmo usando óculos. Então, ele não me deu o livro de volta, eu fiquei falando. Deu 10 horas, 10h10, 10h20, 10h30. Quando deu 10h40 foi que ele lembrou-se que tinha que me dar o livro. Ninguém ficou chateado, não. Graças a Deus.
Prova de que o assunto estava bom, né? Estava bom, o assunto estava muito bom. E Que bom. por conseguinte, razão pela qual lembrei desse fato, né? Eu lembrei desse fato, é exatamente sobre a família. O tema foi a família. Então você vê, depois de tantos anos, né? Eu retorno com um tema tão maravilhoso como esse. É verdade, é verdade. E que seja maravilhoso hoje Pronto, fique à novamente. vontade. Então, vamos iniciar então, né? Vamos nos concentrar, fechar nossos olhos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, a nosso Deus maravilhoso, que nos ilumina todos os dias, nos abençoa e que nos mostra o caminho todos os dias para que a gente possa seguir. Nosso Deus Positivo. tão piedoso, tão maravilhoso. Sempre nos dá uma chance de recomeçar, sempre nos ilumina e nos mostra o caminho. E que hoje seja uma noite abençoada, que hoje seja uma noite maravilhosa. Com essa palavra do nosso irmão que está aqui presente com todo carinho, toda boa vontade, né? Nos trazer mais um ponto luminoso, mais um esclarecimento que vem do alto, vem dos amigos espirituais, vem de Deus, né? E que está sempre aqui presente, estão sempre aqui presentes para nos abençoar, nos iluminar e nos ensinar a cada dia. Que cada palestra seja um ensinamento, que cada um que está aí assistindo em suas casas, que Deus os abençoe, abençoe suas famílias, abençoe seus lares. Cada um que quer saber um pouco mais, que quer aprender um pouco mais a cada dia sobre a palavra de Deus, para se melhorar e para ajudar o próximo a se melhorar também. Que Deus nos abençoe, que possamos dar início à palestra de hoje na santa paz do nosso Deus. Que assim seja. E Que agora assim seja. fique à vontade, meu irmão, para nos ajudar um pouquinho na noite de hoje, né, com sua palavra, seus ensinamentos. Fique totalmente à vontade, viu? Muito obrigado. Em primeira instância, gostaríamos de agradecer o convite que nos foi dado para a realização de tal missão, né? Levar nesse evento patrocinado pelos centros espíritas que fazem parte desse evento tão maravilhoso, dar continuidade, né, ao ciclo de palestras voltado justamente para essa semana de maravilhas aqui na cidade do Jaboatão e adjacência. Para mim é uma alegria ímpar participar deste evento. Agradeço de coração o convite que me foi feito para ter a responsabilidade de dissertar um tema que nunca deixa de ser oportuno e nunca deixa de ser atual. Falar da família é algo maravilhoso em todos os sentidos. E o subtítulo do tema, né? A família no mundo atual. Em primeira instância também, é muito oportuno exteriorizar que não trazemos conosco qualquer que seja a pretensão em relação ao tema que nos foi confiado dissertar. Primeiro, porque o que vamos exteriorizar nestes minutos que nós temos, nada tem de nós. É muito oportuno exteriorizar isso. Não tem nada de nós. Primeiro, porque não temos o mérito necessário para tal empreendimento. Então, o que vamos exteriorizar são alguns subsídios para as vossas próprias apreciações. Subsídios estes, fruto de estudo, de pesquisa, das lições dos benfeitores espirituais, como também dos ensinamentos direcionados para o tema que vamos exteriorizar e que ainda se encontram no plano Terra e que muito torcem pelo progresso da humanidade. Então, o que vamos dizer, o que vamos fazer, nada tem de nós, nada. Tão somente, como você falou no início, a boa vontade de estar aqui e de participar deste evento maravilhoso, dissertando o tema que me foi confiado. Por isso, qualquer que seja
qualquer que seja a intenção de exteriorizar algo que não esteja em consonância com os ensinamentos do Cristo de Deus e que também não esteja paralelo aos ensinamentos desta doutrina magnânima, vocês podem terem a certeza de que a falha foi deste intérprete. Se eu falar qualquer coisa, algo que não esteja em consonância com os ensinamentos do Cristo de Deus e não esteja paralelo o que ensina a doutrina dos Espíritos, vocês podem ter certeza que a falha foi deste intérprete. Família. Família é justamente a base que o Pai Celestial nos concedeu para que nós adentremos e formamos assim uma sociedade. E a família é a célula máter para isto. Muito de nós pensamos, quando foi instituída a família no mundo? Quando ela foi instituída, é tão antigo que nós não fazemos nem ideia. A célula chamada família chegou ao nosso mundo há mais de 4.600 anos. Há mais de 4.600 anos. E surgiu exatamente da origem do nome famulus, em latim, que significa dizer escravo, servidor, quando foi assim instituída a instituição da família, há mais de 4.600 anos atrás. Depois disso, o tempo, foi então quando Roma, né, que deu início a essa instituição, ortogou o que significaria, a título de base, a família. E, a priori, ela foi conhecida com quatro aspectos muito importantes. No que diz respeito à família, a família consanguínea, a família lunaluana, a pré-monogâmica e a monogâmica. E daí sucederam uma série de diversificações de como seria a família num todo. A priori, ela tinha como origem mandatária, né? O patriarca, que era o pai, e era o responsável por todas as diretrizes existentes na família. E de lá para cá, ela vem sofrendo alterações, até mesmo nos seus próprios aspectos, e por aí vai. No mundo atual, quando a gente fala a família no mundo atual, o que é a família hoje no mundo atual? Na pergunta de número 775 do Livro dos Espíritos, Kardec, com muita sapiência, faz uma pergunta voltada e direcionada para a família. E você veja que naquela época, né, quando Kardec fez as perguntas contidas no Livro dos Espíritos, essa pergunta sobre a família, ele traz um ensinamento tão grandioso, porque ele fala sobre exatamente isto que está acontecendo na família atual, quando ele toca no ponto propriamente dito sobre qual a consequência teria se os laços de família, ele não fala destruísse, acabasse, não existisse mais, não. Ele não usa essa palavra, ele usa a palavra relaxamento. Se os laços de família tivessem um relaxamento, qual era a consequência? Aí é quando ele chega, os espíritos, com a sapiência, né, dizem que seria recrudescer, né? Ou seja, aumentar o egoísmo, se isso acontecesse. Um relaxamento nos laços de família. E essa pergunta foi feita, né, em 1857, em meados do século XIX, por assim dizer, e que nós vimos hoje, né, no século XXI, é justamente isso. Esse relaxamento que a humanidade deu para a família.
Você veja que hoje o mundo atravessa uma condição de pandemia onde a maioria, a maioria não, a população inteira desse mundo, simbolicamente, o que eu vou dizer, né? Simbolicamente, é óbvio que não devemos levar ao pé da letra, mas simbolicamente, a população inteira do nosso planeta chamado Terra se curvou diante de um vírus. Está todo mundo curvado, todo mundo de joelhos perante esse vírus. E o que a gente vê, as notícias que chegam de todos os quadrantes, é justamente isso. A população inteira, o mundo inteiro, com medo de morrer. Até mesmo nós espíritas, que sabemos que a morte não é o fim, mas ainda assim, a maioria de nós espíritas, que temos o conhecimento de que a morte não é o fim, maioria das famílias espíritas, a família espírita num todo, se curva diante do vírus. Até nós espíritas estamos com medo do vírus. Quando, na realidade, se a gente for observar por um parâmetro de tudo quanto por esse mundo já passou, o mundo já teve várias pandemias. Várias e várias pandemias. Consta-se que a primeira pandemia que ocorreu no mundo, nesse planeta, foi em meados do ano 412 antes do Cristo de Deus. Ocorreu uma pandemia, onde foi dizimado várias e vários entes encarnados com essa pandemia no ano 412 antes de Cristo. Dando um pulo muito grande, porque também de lá, passando-se os anos, os séculos, o mundo também recebeu várias pandemias. Mas vamos falar das mais conhecidas, né? Que o mundo conhece facilmente quando a gente exterioriza o nome. Quem não se recorda da gripe espanhola em meados de 1918, no surgimento da Primeira Guerra Mundial, onde a guerra acabou, a Primeira Guerra Mundial acabou, face que a pandemia, conhecida como a gripe espanhola, estava dizimando mais seres humanos do que propriamente a guerra. Então, a guerra findou-se, face a mortandade sem tamanho da gripe espanhola. E os registros daquele ano consta que foi dizimada mais de 100 milhões de encarnados no mundo inteiro. Mais de 100 milhões. Eu creio, e não tenho o que eu vou dizer, eu não tenho tanta certeza absoluta, mas aproximadamente, essa pandemia ainda não atingiu o patamar de 2 milhões de mortos no mundo inteiro. Ainda não atingiu o patamar de 2 milhões. Mas acontecera isso em 1919. 100 milhões de pessoas dizimadas pela pandemia. E eu toquei nesse ponto, fazendo uma alusão à família, para dizer, a pandemia de 1919 veio ao mundo. Muitos de nós pensamos que a pandemia chega para fazer uma reforma no mundo, para que o mundo mude. E se você observar com muita presteza, você vai ver que a gripe espanhola, que dizimou mais de 100 milhões de pessoas, o mundo não mudou em nada. A família não mudou em nada. Permaneceu a mesma. E depois da ocorrência dessa Primeira Guerra Mundial e da pandemia, no ano de 1919, passado algumas décadas depois, vamos dizer com precisão, duas décadas, né, depois, o que foi que o mundo recebeu? O que foi que nós deflagramos, nós viventes desse mundo? Deflagramos o quê? Deflagramos uma Segunda Guerra Mundial, que durou do ano 1938 até o ano de 1945, dizimando também milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Como a pandemia pode ser considerado algo que vá fazer com que o mundo mude? Não. Pandemia não muda o mundo em nada. Ela só vem nos momentos que tem que vir
pelas nossas próprias fraquezas, pelas nossas próprias fragilidades, pelas nossas próprias vacilações, de não entendermos quão é importante o laço, o seio, o local, a existência da família no mundo. Porque é justamente com a mudança dos membros de uma família que esse mundo poderá, mais tarde, mudar, deixar de ser o mundo que é, como nos ensina a doutrina espírita. A Terra ainda é um mundo de provas e de expiações. Segundo consta nos grandes ensinamentos do Espírito André Luiz, aproveitando a psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos deixou um legado de 12 livros falando exatamente da psicofisiologia espiritual, onde em um dos livros ele toca no ponto da família. E até a família atual hoje. Pode ter sido também a família de outrora, do tempo remoto, que não muda. A família é uma coisa só. É a célula máter de uma sociedade que tem que ter como base para viver nesta condição. E André Luiz relata, nesses livros que ele traz com muito amor e carinho, que no planeta Terra, os casamentos, que é de onde se origina a família, né? Quando duas pessoas de sexo oposto, o homem e a mulher, têm no coração o desejo de juntar-se para viverem maritalmente falando, através do matrimônio ou de outras comodidades que possam ser formado uma família, ele explica com muita firmeza, com muita veemência, que a maioria dos casamentos existentes nesse planeta, todos eles são para resgate de débitos. Porém, não significa dizer um resgate de débito de tempos outrora, porque hoje, na família atual, a gente observa que os débitos estão se formando hoje, através do egoísmo, de ninguém observar o que é que significa você fazer parte de uma família, o que é que significa você ter uma mãe, o que é que significa você ter um pai. Hoje, os conceitos que tem de família estão todos desvirtuados. Filhos hoje, eles não têm o respeito que deveriam ter pelo pai. A maioria dos filhos hoje acham que o pai seria ou é o problema da sua existência. Como muitos até afirmam com tanta propriedade que não queria ter a mãe e o pai que tem. Veja quanto engodo, quanto erro de qualquer que seja os jovens com esse pensamento. Esquecendo-se que, se ele estar nesse mundo, através do seu pai e de sua mãe, o pai e a mãe já deram um contributo tão grande para que ele esteja nesse mundo, porque foi através do pai e da mãe que esse filho recebeu a oportunidade de estar encarnado no planeta, vivendo. Mas nenhum dos filhos que tem esse pensamento errôneo, equivocado, de um pai todo errado, de um pai que não dirija-se corretamente no seio familiar, e a gente vê desses filhos a acusação propriamente dita com muita força, com muita veracidade. Por exemplo, quem de nós pararíamos para refletir e observar numa família onde o pai é alcoólatra, onde existe um pai alcoólatra na família? O que é que a maioria das pessoas pensam e imaginam dessa condição? Meu pai é um alcoólatra, é um pai que não merece o meu carinho, é um pai que não merece o meu amor. Mas se nós observarmos pelo lado de aprendizado, esse pai alcoólatra está dando a oportunidade ao filho de que não se enverede pelo caminho que o pai se enveredou. É um exemplo. Mas ninguém olha por esse parâmetro. Só olha pelo parâmetro de julgar a atitude do pai ser um alcoólatra. Muito bem, ele é um alcoólatra. E vai responder por isso. Mas o filho vê nesse pai essa condição de ter a certeza absoluta que por onde o pai se enveredou,
não é o caminho certo para aqui lá dentro também? Mesmo dessa maneira, o pai tem a sua responsabilidade, maiormente falando, de ser pai. E aí é onde os filhos não observam. Não observam esse detalhe de ver na condição de pai um grande aprendizado. Por isso a doutrina ela nos ensina com muita propriedade, onde quer que nós estejamos, qualquer família, qualquer que seja a família que estamos fazendo parte dela, é exatamente o momento atual, o melhor momento e o melhor lugar para onde deveremos estar. Razão pela qual André Luiz exterioriza com muita propriedade a respeito disto. Por qual razão os casamentos hoje em dia no nosso planeta, a maioria deles é para resgate de débitos? Por quê? Porque esse mundo ainda não ganhou a condição de ser um mundo feliz, como nos ensina Jesus. Esse mundo aqui não é um mundo de felicidade. E por que não é um mundo de felicidade? Porque com muita propriedade ele também nos ensina que ele mesmo, quando aqui veio, desceu das alturas para mergulhar no fluido grosseiro desse planeta, trazendo consigo a missão de o amor do Pai Celestial e o quanto o Pai nos ama, deixando tanto legado de ensinamentos. E aqui nós paramos para refletir. Tudo o quanto o mundo recebe, tudo quanto chega de todos os quadrantes, de norte, sul, leste a oeste, e por aí vai. As coisas que esse mundo está vivenciando, todas essas catástrofes, todas essas calamidades, todas essas guerras, todas essas doenças, e tantas outras manobras que dificultam o nosso viver bem. A gente poderá afirmar com muita presteza que são esses os problemas que a família enfrenta? Que toda e qualquer família existente nesse planeta hoje, no mundo atual, enfrenta esses problemas? Não. Se nós pararmos para analisar com raciocínio, com carinho, a gente vai ver que o problema do mundo não é isso. Não é catástrofe, não é pandemia, não são calamidades, não são doenças, não são guerras, não são os terremotos, não são os tsunamis, não são a diferença social existente no mundo inteiro, onde só os mais ricos sobrevivem através da fraqueza, da pobreza daqueles que são mais fracos. Tantos e tantos irmãos nossos passando fome no mundo inteiro, outros com a mesa farta. E é justamente nesse período, nesse processo, que nós observamos como o que é o problema do mundo nos dar um alerta. Porque é justamente nessas condições que nós vemos a solidariedade no mundo inteiro. Cada um tendo o desejo grandioso de ajudar os irmãos que hoje passam por uma necessidade sem tamanho. Porque hoje, quantos irmãos nossos tiveram a oportunidade de colocar em sua boca um alimento? Quantos irmãos nossos hoje não se alimentaram ainda? Quantos? Então, o problema real deste mundo é exatamente o que faz com que cada um de nós não nos enveredamos para esse processo de fazer o grande alerta do Cristo de Deus. Fazei aos outros o que gostaria que os outros a você o fizessem. Nós não entendemos, não colocamos isso no coração. Nós colocamos, sim, o que? O recrudescer do egoísmo, de pensarmos só em nós. Hoje, a pandemia, no ponto da pandemia, sempre fazendo uma alusão à família, à célula máter de uma sociedade. Hoje, com essa mesma pandemia, até mesmo uma vacina, em vez de nós vermos na vacina algo grandioso e maravilhoso para o mundo inteiro, o nosso país, o que é que vê? Falta de vacina, onde, com a ajuda que Deus deu a todos os cientistas para que chegasse ao ponto de trazer para o mundo uma vacina, a gente vê hoje essa mesma condição de países, o Brasil é o nosso, na condição de falta. E, enquanto isso, milhares e milhares de pessoas
perdendo sua vida por essas negligências. É óbvio que dentro de um parâmetro espiritual, nós temos que entender que os que estão indo, retornando à pátria espiritual, não estão indo em vão. Não estão indo em vão. Em absoluto. Porque nada acontece por acaso. Nada. Aqueles que estão indo é porque chegaram no final do seu ciclo e são acometidos por essa doença chamada Covid. Muitos não vencem e partem para a pátria espiritual. Mas você veja, dentro desse mesmo pensamento, tantos e tantos que são acometidos por essa doença chamada Covid e vencem, não vão, não retornam à pátria espiritual. Por quê? Porque o tempo da sua viagem ainda não é este. Essa pandemia, ela também traz algo peculiar, para que nós pensemos nisso. Ela nos deu a oportunidade de ter mais convivência com a nossa família, através do isolamento social. Mas quantos de nós não estamos aproveitando essa oportunidade para estar junto de nossos familiares, até mesmo para sermos na condição de ressarcir algum débito, de estarmos juntos, de conviver juntos, de observar como é maravilhoso estarmos juntos? A maioria de nós, nessa condição, não estão gostando. Dizem até algumas pesquisas que são feitas que está sendo um inferno conviver com os familiares no isolamento social, onde esta é uma oportunidade para estarmos juntos, para agradecer ao Pai Celestial a oportunidade de ter essa família, que é o que mais nós precisamos, justamente essa família. Porque uma família, como nos ensina Emmanuel, é justamente o cadinho que nós necessitamos para exercer o amor, exercer a paciência, exercer a compreensão, exercer a bondade um para com os outros, e nós não estamos observando por esse parâmetro. Nós estamos perdendo essa oportunidade de fazer com que cada um de nós pudéssemos exercer a magna carta legada que o Cristo trouxe para esse mundo, de vivermos com amor, com muito amor. Então, chega de todos os quadrantes, notícias de guerra, de poluição, de catástrofe, de calamidades, de pandemias, endemias e por aí vai, dizimando a população. E aí nós perguntamos, esse é o problema do mundo? Não. Engano nosso, quando imaginamos que este venha a ser o problema do mundo. Quando, na realidade, o mundo só tem um único problema. O mundo, esse mundo chamado Terra, esse planeta maravilhoso, só tem um problema, chamado ausência de amor em nossos corações. Quando nós colocarmos o amor em nossos corações, esse mundo vencerá pandemias e pandemias que ainda virão, fazendo com que esse amor seja justamente a oportunidade para entendermos que não estamos neste mundo, neste planeta, ainda de provas e expiações, para gozarmos, para galgar o glamour, para galgar a riqueza, para galgar o poder. Nada disso. Estamos aqui para trabalhar em prol de nossa própria evolução, em prol de nossa própria mudança. Não é eu querendo mudar o meu próximo, eu vou fazer algo para que esse mundo mude. O que eu tenho que fazer em primeira instância é mudar a mim mesmo, sair desse marasmo, sair desse egoísmo, deixar de pensar só em mim. Francisco Cândido Xavier nos deixou um ensinamento tão grandioso a esse respeito, quando foi indagado: Chico, você tem inimigos, mas qual é o teu maior inimigo? Chico olha para o repórter e responde: o meu maior inimigo é eu mesmo. Eu mesmo. E é justamente isso que nós devemos pensar. Em primeira instância, entender que o meu inimigo não é minha filha, não é o meu filho, não é a minha esposa. Se eu estou vivenciando nessa família, é porque eu preciso de estar com essa família
para que eu possa crescer espiritualmente. Numa família, é como se você estivesse num grupo estudantil, numa mesma sala de aula, onde você vai encontrar aqueles que são teus amigos, aqueles que você diz que são os seus inimigos, aqueles que você fica chateado por estar convivendo no mesmo lar com aquela determinada pessoa, mas não observa justamente isso. E a família é justamente o cadinho que nós precisamos para crescer. Por exemplo, aquele que você diz que mais lhe aperreia, aquele que você diz assim, eu não sou feliz na minha família porque eu tenho uma filha problema. Eu tenho uma filha, rapaz, e ela é meu calo. Mas não para pensar que ela é justamente o que você precisa para melhorar. É quem mais você necessita para melhorar no grupo estudantil onde você está. Porque essa que você considera como sendo sua filha problema, como sendo seu calo naquela família, ela para você nada mais é do que o seu caderno de prova, onde você tinha que realizar todas aquelas questões para chegar num final com um título aprovado. Mas o que é que você vê? Você vê que ela é o problema seu, quando ela, na realidade, ela é exatamente a solução para que você adentre no patamar da estrada que te leve para a evolução. Mas, diante de tudo que o mundo vive, diante de tudo que nós estamos vivenciando, será que nós não podemos tirar proveito em nada? Temos que tirar. Em toda a nossa vivência. Aonde quer que estejamos, aqui, acolá, luz, algures, não importa. Aonde nós estejamos, nós temos que observar que é justamente o momento correto e certo do seio daquela família, vivenciando a família atual. A família atual vive uma crise de pandemia. A família atual vive uma crise de tristeza. A família atual vive uma crise de muitas delas não terem mais esperanças. Então veja quantas situações que a família atual hoje atravessa e não para pensar que é justamente no seio familiar onde você deve adquirir, trazer para você a fórmula exata para uma evolução. Hoje, na atual conjectura, o mundo, as famílias estão todas isoladas. Estão todas presas, não porque querem, estão presas compulsoriamente, para não sair de casa, não ser acometido pelo vírus e chegar ao óbito. Mas aí eu lhe pergunto, não deveríamos nós aproveitar essa oportunidade para trazer para o seio daquela família os ensinamentos do Cristo de Deus? Aproveitar a oportunidade para estudar Jesus? Aproveitar a oportunidade para vermos que o Cristo é exatamente o caminho que nos leva para a evolução? Mas qual é a família que está aproveitando essa oportunidade? O que a gente vê são discussões e discussões e discussões, a perca da vontade de lutar, a perca da esperança em nossos corações, achando que tudo isso é nada mais, nada menos do que uma tragédia tão grandiosa para todos que vivem nesse planeta, esquecendo do nosso Deus magnânimo e do nosso Deus extraordinário. O doutor Inácio, que quando encarnado fazia parte da direção do Hospital Psiquiátrico em Minas Gerais, ao desencarnar, quem trouxe informações dele e dos textos que ele trazia do mundo espiritual era o médium Carlos Alberto Bacelli. Carlos Alberto Bacelli. E exatamente naquela época onde ocorreu aquele tsunami, né, pelo lado da Indonésia, etc. e tal, quando mais de 320 mil pessoas foram dizimadas, né, retornaram para a pátria espiritual, tinha uma sessão no Centro Espírita que Carlos Alberto fazia parte, das pessoas que ali estivessem presentes, fizessem pergunta ao doutor Inácio. Inclusive, essas sessões de perguntas e respostas, depois ele editou um livro,
chamado Doutor Inácio. E naquela época, uma senhora, uma jovem senhora, perguntou ao doutor Carlos Alberto para que ele trouxesse um esclarecimento, uma informação sobre por qual motivo que teve aquele tsunami que dizimou mais de 320 mil pessoas de uma só vez. Veja a resposta dele, e poucos entenderam a resposta dele. E poucos ainda hoje não entendem. Mas veja o que ele respondeu. Que a jovem que fez a pergunta achou como se Deus estivesse castigando a humanidade para o acontecimento daquele tsunami, onde uma morte coletiva de mais de 320 mil pessoas encarnadas perderam a sua vida, né? Como a gente sabe que quando a gente volta para a pátria espiritual, a gente não perde vida nenhuma, a vida continua, tanto lá como cá. Isso é a grande verdade absoluta. E a resposta de Dr. Carlos, do médium, através do espírito Carlos Alberto Bassa, através do espírito Dr. Inácio, foi a seguinte. Dr. Inácio disse: minha jovem, se acontecesse uma catástrofe para que toda a população da Terra fosse dizimada, veja a resposta dele. Minha jovem, se acontecesse uma catástrofe onde toda a população da Terra fosse dizimada, não existisse mais nenhum ser humano aqui nessa Terra, eu diria para você, minha jovem, ainda assim, nós deveríamos nos ajoelhar para observar a misericórdia divina nesse sentido. Dá para você entender? Dá para você compreender? Se toda a população terrena fosse dizimada, nós teríamos que nos ajoelhar de joelho e agradecer a Deus pela sua misericórdia. Em outras palavras, como diz Emmanuel, como nos ensina Emmanuel, acumulamos tantos débitos em nossas cabeças que nós estamos muito distantes da felicidade integral. Então, nada do que acontece neste mundo seria um castigo de Deus, na atual conjectura. Na própria atual conjectura que vive a família nesse mundo hoje. Uma família necessitada de viver o amor. A família necessitada de viver a compreensão. A família necessitada de colocar nos seus próprios corações os ensinamentos do Cristo de Deus e procurar praticá-los. Um fato interessante a isso, e fazendo uma alusão, nos textos sagrados, nós vemos um ensinamento extraordinário quando Jesus é indagado sobre a questão de você conviver com o seu inimigo. E Jesus fala a respeito disso com um ensinamento grandioso. Quando ele diz: se o teu inimigo te convidar para caminhar 1 milha com ele, caminha 2. Fazendo uma alusão àqueles que estão no seio da família atual, no seio da família cotidiana. Preste atenção no ensinamento do Cristo. Se o teu inimigo te convida para caminhar 1 milha, caminha 2. Então, nós vivenciamos numa família. Eu estou na minha família, você está na sua família e assim por diante. A maioria de nós achamos que a nossa família sempre é uma família problema. Na nossa família, nós temos sempre alguém que seja o problema, que seja a causa dos sofrimentos, etc. Mas não paramos para imaginar de que aquele grupo familiar que nós estamos vivenciando hoje, quando nós retornarmos para a pátria espiritual, nós talvez não encontre nenhum daqueles que fazem parte da nossa família atual. Ou seja, quando nós quando nós estávamos juntos, vivenciando numa mesma família, para caminhar 1, 2 milhas, e nós não fizemos isto, desistimos dessa caminhada, retornando para a pátria espiritual, muitos de nós não vamos nem nos encontrar. Olha o ensinamento do Cristo.
a dizer, se o inimigo te convidar para caminhar 1 milha, caminha 2, porque talvez esta seja a última oportunidade para tu estar juntos com aquele que faz parte do teu seio familiar hoje, onde talvez tu nunca mais verá. Tu nunca mais verá. Muitos acham isso absurdo. Como é que o cara diz uma coisa dessa? Mas nós podemos fazer uma alusão ao que Jesus está dizendo nesse momento, a uma outra passagem do texto evangélico. Certa feita, Jesus estava pregando o amor, a bondade, e um dos seus discípulos chega para ele e diz assim, tua mãe, teus irmãos estão aí fora. Quando Jesus recebe essa informação. Nesse momento, Jesus dá um ensinamento grandioso a respeito disso. Ele faz a indagação, quem são minha mãe, quem são meus irmãos? E continua com o ensinamento. Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do nosso Pai que está no céu. Então, esses são minha mãe e são meus irmãos. Nós espíritas sabemos com muita propriedade e acreditamos com muita veemência na reencarnação. Nós acreditamos na reencarnação. Você acredita na reencarnação, Natália? Sim, acredito sim. Acredita. Então, veja bem. Nós acreditamos na reencarnação. Vamos fazer aqui uma alusão. E vou citar como exemplo eu mesmo. Hipoteticamente, vamos dizer que eu já vivenciei 200 reencarnações. Eu já vim nesse planeta 200 vezes. Olha, estou dizendo que eu já vim 200, né? Já vim nesse planeta 200 vezes. E vou explicar por qual motivo eu falei 200. Eu já vim 200 vezes. E nessas 200 vezes em que aqui eu vim, participando do grupo familiar, eu não tive a mesma mãe. Eu tive 200 mães diferentes nessas 200 reencarnações. Então vamos pensar, hipoteticamente, que essas 200 encarnações, a minha última, né, foi 200, a 200ª, eu retorno para a pátria espiritual e lá chegando, tive a graça de ver, como primeira visão, as 200 mães, que também já tinham desencarnado primeiro do que eu, à minha frente. Minhas 200 mães eu tive quando reencarnei nesse planeta. Aí eu lhe pergunto, Natália, eu vendo aquelas 200 mães ali, eu faço a pergunta, quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? Mas se eu olhar pelo parâmetro que essas 200 mães são exatamente as mães que fazem a vontade do nosso Pai Celestial. Então, elas são as minhas mães. As que realmente fazem a vontade do nosso Pai Celestial. Então, quem é meu irmão? Quem são minha mãe? Quem são meus pais? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. E é isso que falta nas famílias odiernas, nas famílias atuais. Entender que todos nós somos irmãos, irmãos no Cristo e irmãos por pertencermos a um mesmo Pai que nos deu a vida. Por isso, a vida é algo tão magnânimo. E nós nunca perderemos ela. Estamos encarnados aqui ou estamos no plano verdadeiro, que é o plano espiritual. Aonde quer que nós estejamos, a vida continua. Agora vou citar, para entendermos, né, na família, quantas famílias nós já tivemos, quantas famílias nós já fizemos parte, para termos uma noção de quantas famílias nós já nos participamos. Nós tivemos a graça de ter uma família, por assim dizer. Emmanuel dá um exemplo extraordinário a esse respeito, quando ele ensina assim. A ciência prova, e muito perto da razão, muito perto da verdade, que o tempo que nós vivenciamos neste planeta é aproximadamente 75 anos. Óbvio
que a gente conhece pessoas que chegam aos 80, aos 85, aos 90 e até passam de 100. Mas não são a maioria. A maioria de nós retornamos para a pátria espiritual nesse patamar de 75 anos. De 75 anos. Isso é a ciência informando isso. Como também o mundo espiritual, com precisão, através até mesmo dos estudos de muitos cientistas, de muitos que estudam o passado, através da arqueologia, né? Observando o seguinte: a ciência informa para o mundo inteiro que o primeiro homem que vivenciou nesse mundo foi o Homo sapiens. Foi os primeiros visitantes, habitantes desse planeta. Homo sapiens, há 2 mil anos atrás. 2 milhões de anos atrás. Então, Emmanuel ensina, para você ter uma ideia de quantas reencarnações você já viveu, é óbvio que não deve ser generalizado, mas se eu pegar 2 milhões e dividir, Emmanuel diz que nós vivemos aqui 75 anos aproximadamente. Como também informa que a maioria de nós passamos no mundo espiritual 2,5 o tempo que nós vivemos na Terra. Ora, se nós vivemos 75 anos, vezes 2 vezes 150, com mais 5%, vai dar 175 anos. Não é verdade? Então, se eu pegar 2 milhões, que foi 2 milhões de anos, que foi o tempo que passou por aqui o primeiro espírito, e 175 anos é o tempo aproximadamente que nós vivemos na espiritualidade, se eu dividir 2 milhões por 175, eu vou encontrar um número de 11 milhões, de 11.400 e algumas coisas, que nós podemos deduzir que são exatamente 11.425 reencarnações que nós já tivemos. Aproximadamente. Claro, eu não vou poder afirmar categoricamente que eu fiz parte daquele ciclo do Homo sapiens. Não sei. Mas posso ter feito isto. Emmanuel mesmo ensina que nós somos peregrinos de milênios. Nós somos peregrinos de milênios. Então você veja, quanto tempo, quantas reencarnações eu não já vivi. Então poderemos afirmar categoricamente com muita propriedade. Qual foi a reencarnação que eu aproveitei para melhorar? Eu não sei. Eu posso estar na minha evolução estagnado, que é onde os Espíritos nos ensinam. Ninguém retrograda, mas pode estagnar. Para você ver, naquele filme do Divaldo Pereira Franco, Mensageiro da Paz, ele ali conta uma história de um espírito que o perseguia 400 anos, onde ele foi o culpado de que esse espírito, há 400 anos atrás, tinha cometido suicídio. Então você veja, há quanto tempo esse espírito está estagnado, parado no tempo e no espaço, vivenciando em N e várias famílias, vivenciando em N e várias situações e não parou ainda para evoluir. Nós não temos ideia de onde, desde quando nós fomos criados. O Pai não nos deixou esse legado para conhecermos isso. Nem tampouco nós não sabemos como nós fomos criados pelo Pai Celestial. A doutrina nos ensina que nós fomos feitos simples e ignorantes para que pudéssemos galgar a nossa própria evolução. Mas muito de nós chega numa condição de estagnar-se, parar mesmo. No filme Nosso Lar, tem um casal que nos dá essa informação. Quando o André Luiz chega, inclusive, para conviver com a família daquela colônia, onde tem Lícias, que está justamente com a sua companheira de tantas vivências juntos, perto de reencarnar. E quando eles estão jantando, a mulher fala nesse sentido, quando diz para Lícias, estamos perto para reencarnar com o sentimento do nosso Pai Celestial. E eu tenho certeza que desta vez nós vamos acertar. Ele olha para ela e diz, não diga essa certeza que nós vamos acertar.
Porque as 7 encarnações passadas, a gente só faz errado. 7 reencarnações, Natália. 7 reencarnações. E se nós formos observar como ensina Emmanuel o tempo, cada um deles viveram 75 anos no planeta Terra. Se foram 7 encarnações, pega 75, multiplica por 7. A quantidade de tempo que esses mesmos espíritos viveram no mundo espiritual. Pega 175, que é o tempo mais ou menos que cada um de nós passamos no mundo espiritual para retornarmos ao mundo material. Então, 175 vezes 7 no mundo espiritual. 75 vezes 7. Veja quanto tempo. Some isso tudinho. Quantos anos de esforço, quantos anos de falhas, quantos anos de fragilidades, quantos anos de vacilações. Mas para Deus, para o nosso Pai Celestial, tempo não existe. Não tem o tempo. O que é passado e presente e futuro para o Deus, para o nosso Deus? O que é um segundo, levando em conta que nós temos à nossa frente uma eternidade? O que são 75, 80 anos em relação à eternidade? O que são 200 vezes de reencarnação no sentido da eternidade? Nada significa. Nada. Agora, o que nós... Por falar em tempo, um amigo aqui nos lembrou que são 8h58, mas você tem um tempinho para finalizar o seu pensamento e depois fazer a oração. Viu? Não se preocupe. Eu tenho quanto tempo ainda? 2 minutos? Você tem Já 2 minutos para finalizar o seu pensamento e depois você faz a prece final. Tá bom? Ok. Então, aproveitando a oportunidade para encerrarmos o nosso diálogo, e repito, esses esclarecimentos que trouxe para cada um de vocês, servindo tão somente como apreciações para vocês mesmos indagarem, pesquisarem e tirar proveito dessas apreciações que eu externei nesse momento. Encerro esse momento recitando um poema pequeno. Eu não vou gastar 1 minuto para dizer ele. E em relação ao tempo, quando a poesia diz: Deus pede estrita conta do nosso tempo, e é forçoso do nosso tempo já dar conta. Mas como posso dar sem conta tanto tempo, eu que gastei sem tempo tanta conta? Para ter a minha conta feita a tempo, me dado foi bem o tempo e eu não fiz nada. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje eu quero fazer conta e falta o tempo. Ó vós que tendes esse tempo sem ter conta, não gastei esse tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em fazer conta. Mas os que contam com o seu tempo e fizessem desse tempo alguma conta, hoje, no mundo em que estamos, não chorava como eu o não ter mais tempo. Obrigado a todos vocês. Nesse exato momento, peço que cada um eleve o seu pensamento para o alto, em direção ao coração do nosso Criador. E vamos aproveitar a oportunidade para agradecermos tudo quanto nós vivenciamos nesses minutos. Aqui estou tão somente pela boa vontade. E de saber que de tudo quanto eu externei, tudo quanto eu falei, em primeira instância, que sirva para mim, porque sou o maior dos pecadores. Agradecemos o momento que estivemos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui e louvemos a Deus para dizer: Pai, que a espiritualidade amiga continue recebendo esses irmãos que estão deixando o nosso planeta, vitimado por toda e qualquer doença, a Covid. Que cada um seja bem recebido, bem esclarecido. E que cada um tenha a ciência, a certeza absoluta de que a morte não é o fim. É exatamente como uma curva na estrada. Deixamos apenas de sermos vistos. Coloca, Pai, os teus prepostos, os ceareiros do bem, do amor e da bondade, que trabalham incansavelmente neste exato momento, no mundo em que vivemos, pelo atual processo que estamos vivenciando.
e todos eles sejam recebidos com muito amor e esclarecimento. Pai, dá-nos a tua bênção, ampara-nos a esperança, auxilia-nos na nossa jornada a cada dia e a cada instante. Fazei com que nós possamos encontrar a lâmpada sublime da sublime procura. Coloca em nossos corações o ensinamento do Cristo de Deus, fazer aos outros tão somente o que gostaríamos que a nós o fizesse. Pai, que seja feita a tua vontade acima da nossa vontade. Mas se for possível, envia-nos o véu do teu amor, da tua caridade, para que possamos esquecer os sepulcros de nossas antigas ilusões. Cada um que participou desta live, agora no seu coração, peça, Senhor, quem quer que for, que se aproxime de cada um de nós, sejam contaminados pela tua luz, pelo teu amor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Natália. Foi uma alegria imensa obrigada. participar com você deste evento. Amém. Eu que agradeço. Eu agradeço. Realmente o tempo voou. Foi muito rápido. 1 hora não é nada, né? Diante do um assunto, uma conversa tão boa, né? Então eu só tenho a lhe agradecer, viu, meu irmão? Foi muito bom mesmo. Obrigada a todos por essa semana maravilhosa de palestras, né? Essa oportunidade que nos deram, né, aos nossos amigos do GEAF, da gente participar dessa semana. Amanhã tem mais palestra, né? E nós vamos colocar aqui o cronograma também no Instagram do GEAF para que quem puder, quem quiser acompanhar, continue acompanhando essa semana maravilhosa, né? E mais uma Positivo. vez eu lhe agradeço, viu? Uma boa noite para você, uma Obrigado, boa noite para Natália. todo mundo que está assistindo aqui. Que sejam iluminados pela paz de Deus. Fiquem com Deus. Com Todos certeza. vocês. Você também. Você também.